Olá, sou Alexandre Barros, trabalhador voluntário do Centro Espírita Ermelinda Lopes. Vou apresentar para você um tema que eu considero muito atual, até porque o tema traz esse nome de atual, que é o momento atual da Terra com Jesus. Essa é a pergunta. Será que nós estamos verdadeiramente com Jesus no momento atual da Terra? É um trocadilho que eu estou fazendo aqui, já para que você reflita sobre este assunto. Antes de iniciar propriamente, eu vou apresentar uma bibliografia básica que eu consultei para a montagem deste trabalho ou desta apresentação, que aqui está, o momento atual da Terra com Jesus. Então, tem muito conteúdo para ser lido, pensado, refletido, fortalecido, até porque eu estou falando com um dos seres atualmente encarnado na Terra, dos mais preparados e fortalecidos, né? Que é o trabalhador da última hora, especificamente o trabalhador espírita, que já edificou em si, para esse e muitos outros momentos que provavelmente ainda virão, a fé racional ou a fé raciocinada, diferente da fé cega, que falam por aí, que dizem que, na verdade, não existe fé racional ou raciocinada, mas nós espíritas provamos, de certa forma, filosoficamente, né, que existe sim a fé racional, que é diferente da fé cega. Bem, para esse trabalho, como eu falei, está aqui a bibliografia e eu quero apresentar primeiramente a você este livro que todo mundo conhece, pelo menos os cristãos deveriam conhecer, a Bíblia Sagrada. Aqui é apenas uma das versões da Bíblia Sagrada. Aí a gente foi buscar informações tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Aqui está um outro livro, que aí sim, esse é muito bem conhecido dos Espíritas, o Livro dos Espíritos, a questão 784, vou expor para você nesse momento da palestra, tá bem? Ou da reflexão. Aqui, o Livro dos Médiuns, na primeira parte que vai falar sobre o método, temos também uma descrição muito interessante feita por Allan Kardec acerca de uma espécie de uma categorização de espíritas. Allan Kardec apresenta 4 categorias de espírita, e aí você que me ouve, se der tempo de a gente expor essas categorias, escolha qual é a sua ou reflita para você saber em que se encaixa. Aqui no capítulo 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar há muitas moradas na casa do Pai. E aí Allan Kardec nos apresenta belíssimamente as categorias de mundos habitados, que é o assunto em tela nesse momento, porque vai falar sobre os mundos de expiações e provas, que é exatamente do qual nós estamos nos despedindo, ou seja, a Terra está passando por uma transição, não é isso que você entende? E está saindo de de um ciclo evolutivo, entrando num outro, que é o mundo de regeneração. E isso é bem explicado, inclusive, neste livro aqui, que é um outro livro da codificação, o livro A Gênese. E nesse livro aqui tem muito mais informações. É muito interessante, porque o capítulo 18 vai trazer informações específicas sobre o momento de transição moral do planeta. Tanto que o nome do capítulo 18, é São Chegados os Tempos. Muito interessante, pelo menos eu entendi. E aí, eu trouxe outros livros que também vai falar sobre transição, mas só que desta vez não é a transição da Terra. Aqui é um passado muito remoto que vai falar sobre a transição em capela. E você conhece esse assunto? Pelo menos eu acho que você conhece, porque esse assunto foi retratado em O Livro dos Espíritos, no livro A Gênese e neste livrinho aqui, que está na minha mão, que é outro que eu quero apresentar para você, o livro A Caminho da Luz. Aqui, Emmanuel expõe as chamadas raças adâmicas. 4 categorias de raças adâmicas, na verdade, são conjuntos de milhões de espíritos que foram expulsos de capela, que estava passando pela transição moral deles lá, e enviando os espíritos, que estavam sendo, renitentes, recrudescentes na maldade por vontade própria, estavam sendo expulsos do planeta, estavam vindo fazer a transição
da Terra, que saía de mundo primitivo para mundo de expiações e provas, ou seja, a primeira transição do planeta Terra, vamos chamar de transição moral, né? Por que não? E tivemos a contribuição dos capelinos. Então ali Emmanuel fala, digamos, de forma metalinguística sobre isso, e aqui o Espírito Lúcio fala de maneira romanceada, até porque este livro vai retratar o romance entre um casal, né, ou de um casal, Elvira e Ernesto, que é uma história linda, belíssima, dá detalhes sobre Capela e dá detalhes sobre os exilados de Capela estando aqui na Terra. Este livro, ele tem, não vou dizer uma sequência, mas do mesmo autor, é este livro aqui, que vai falar exatamente sobre o momento que nós estamos vivendo. Ele é bem grossinho, você está vendo, né? Eu vou até mostrar para você a parte de trás, aí você dá depois estou aqui, tá? Dá uma pausa, né? Ou no vídeo e lê o que está escrito aqui atrás, tá bom? Mas esse livro aqui, Jornada dos Anjos, ele fala sobre esse momento muito decisivo da história da humanidade, digamos, nos últimos séculos, e o início da transição planetária da Terra. Inclusive, esse livro é muito interessante porque ele vai nos apresentar as decisões lamentáveis que foram tomadas ao longo da história da humanidade, desde a Roma antiga, com Constantino, que é um dos protagonistas do livro, que estavam sendo esses espíritos encarnados, que eram grandes líderes mundiais, eram presidentes, eram governadores, ou seja, eram políticos, e eles estavam sendo influenciados por espíritos inferiores. Uma grande quantidade de espíritos inferiores que se organizaram para influenciar a tomada de decisão de muitos desses homens, digamos assim, de Estado, de governo, o nome que a gente quiser dar. E, lamentavelmente, muitas tragédias ocorreram graças às ações do livre-arbítrio influenciada por esses espíritos. Aqui eu trago um livro para você, que é o livro Boa Nova, lindíssimo livro, né? De Humberto de Campos, Chico Xavier, o querido e saudoso Chico Xavier, traz as histórias dos espíritos, as histórias dos discípulos de Jesus, muitos dos quais conviveram diretamente com Jesus, né, os discípulos, e outros eram apóstolos que não conviveram diretamente com Jesus. Mas essa Boa Nova é assim, o cotidiano da história dessas pessoas. E uma das primeiras histórias que tem aí é o convite que Jesus Cristo faz a um seleto grupo de discípulos, como no caso Pedro, João, Tiago, para o início da sua, digamos assim, dos seus trabalhos de implantação do reino de Deus na Terra, diretamente por ele. Como eu vou falar sobre isso, né, bem rapidamente, eu penso que vou falar, espero poder falar nessa palestra, então eu resolvi trazer esse livro. Aqui, também, digamos, nessa mesma esteira relacionada à transição planetária, o nome Transição Planetária, o livro Transição Planetária, de 2010, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Pereira Franco vai psicografar esse livro, que trata justamente deste momento que nós estamos vivendo, só que isso remontando desde o início desse novo milênio, né, e desse novo século, que é o século 21, então quando, por ocasião do ocorrido lá na Indonésia com aquele tsunami que matou mais de 240 mil pessoas. Então a primeira parte desse livro vai falar justamente sobre aquele processo. Muitos espíritos foram socorridos, desculpe-me, e muitos outros não foram socorridos. Eles seriam, digamos, a palavra é pesada, mas eu vou usar, banidos da Terra temporariamente devido às suas decisões. Ou seja, a transição planetária, ela implica nessa melhoria moral do planeta com espíritos melhores, digamos assim, a melhoria moral com espíritos mais evoluídos. Acho que ficou melhor colocado assim, não foi? E a segunda parte daquele livro vai falar justamente sobre a ajuda que nós vamos e já estamos recebendo, e não é de hoje, dos espíritos missionários de Alcione. Não só o livro fala sobre espíritos que já viveram na Terra, fizeram sua evolução aqui na Terra, muitos que eram de Capela e vieram como missionários e aqui ficaram, resolveram ficar aqui, como outros que forjaram sua evolução na Terra
E agora foram mais uma vez convidados por Jesus para ajudá-lo nessa transição e eles estão reencarnando. É sim, ele pode ser seu neto, viu? Pode ser seu filho, se é que já não é seu filho, se é que já não é seu neto, seu sobrinho, seu primo, seu vizinho ou seu aluno na escola, se você é professor ou professora, enfim. Mas esses espíritos, muitos dos quais que estão reencarnando ou encarnando, são espíritos já num outro patamar de evolução. Aguarde, porque isso vai ocorrer cada vez mais. E o que fala isso? O livro A Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Eu acabei de mostrar para você, então só é rever e você vai entender. Aqui, esse livro é uma sequência daquele livro ali, Transição Planetária, e aqui tem um trabalho belíssimo, maravilhoso, executado por, digamos assim, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Francisco de Assis. Esse livro vai falar sobre Francisco de Assis, um trabalho que ele vem desenvolvendo justamente de assistência à Terra nesse momento tão grave de transição planetária ou de transição moral. Então é esse momento atual da Terra em que Jesus Cristo está precisando tanto de nós, tanto de mim, tanto de você, que espíritos da qualidade ou do quilate de Francisco de Assis estão vindo para nos ajudar, ou melhor, para ajudar Jesus. E por falar em espíritos de quilate de Francisco de Assis, eis que eu trago este outro livro aqui. Já está terminando, viu? Essa bibliografia. Aqui são relatos, né, muito curtos, mas muito bons, muito contundentes, do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E tem uma parte aqui que talvez eu leia para você, falando sobre o atual momento da Terra, e eu vou tentar fazer uma relação desse ditado de Bezerra de Menezes com a parábola da rede e a parábola do joio e do trigo que Jesus Cristo nos trouxe, está lá na Bíblia, no Novo Testamento, né? E a gente vai abordar para você. Esse livro de 2010, talvez você não conheça, né? O Sétimo Selo, está aqui, O Silêncio dos Céus, o Irmão Vigílio, o Espírito, psicografado por Antônio Demarche, ele vai nos trazer também detalhes sobre esse processo de transição moral do nosso planeta, e ali vai falar sobre as estratégias de ação dos espíritos, que eu vou dizer esse termo, tá? Mas eu não gosto de utilizar não, do mal. Espíritos que querem continuar no mal, eles já vinham e eles recrudesceram suas atividades na Terra, porque muitos daqueles que estão na Terra, eles estão dando espaço, a gente poderia usar um termo mais simples, né? Estão dando cancha, ou seja, condições para a ação desses espíritos que pensam no mal vindo contra nós. Então esse livro vai retratar justamente a ação, vamos dizer assim, a ação das trevas sobre o nosso mundo, sobre nós, e o cuidado que tem que se ter. E para terminar, né, esse primeiro momento, que demorou um bocado, mas é instrutivo, porque eu estou orientando você a buscar uma bibliografia interessante para este momento de leitura, para fortalecer aquela fé racional que eu tinha falado antes, lembra? Pois bem, é esse livro aqui, tá? No Rumo do Mundo de Regeneração. Esse livro, digamos assim, ele está ainda cheirando a novo, porque foi publicado por Divaldo Pereira Franco, ou seja, pela editora, né, que abriga os livros de Divaldo Pereira Franco, e o livro ele é um ditado de Manuel Filomeno de Miranda, o mesmo autor de Transição Planetária, de 2010, e agora Manuel Filomeno de Miranda voltou 10 anos depois, o ano passado, 2010, para nos contar. É interessante esse livro. Eu já estou no último capítulo, para falar a verdade, louquinho para terminar, e digo mais a você, eu vou começar a ler de novo, porque a primeira leitura é um reconhecimento, e a segunda, aí sim, é para um fichamento. Eu quero fichar esse livro, já fiz alguma coisa, mas eu quero fichar mesmo, porque ele tem muita informação que vai ser necessária para tantas outras palestras que eu ainda pretendo fazer, se Deus quiser. Pois bem, esse livro vai contar os bastidores. Manuel Filomeno de Miranda integra um grupo de espíritos, digamos, conduzido por um espírito que viveu, né, uma pessoa que viveu entre nós, chamado Spinelli, lá no Rio Grande do Sul. Então o doutor Spinelli é ele quem conduz todo o trabalho de visita aos hospitais durante o período de pandemia.
Então ele vai relatar tanto, digamos assim, as situações muito tristes, lamentáveis de espíritos ou de pessoas que estão desencarnando, né? E já estão sendo aguardados por espíritos inferiores para aprisioná-los, digamos assim, até os espíritos que estão sendo resgatados ou acolhidos pelos seus próprios familiares no momento da sua desencarnação. Mas não é só isso, tem muito mais, muito mais. Eu digo para você que esse livro é revelador. É provável que eu exponha alguma coisa sobre ele daqui a mais alguns instantes para você, tá certo? Pois bem, então vamos começar. Agora sim, começar mesmo a nossa palestra falando sobre o momento atual da Terra com Jesus. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Claro que você não vai me responder, embora eu fiz essa pergunta para mim mesmo e eu demorei para responder, mas respondi. A pergunta é: você está preparado? Ou vem se preparando para estar neste momento atual da Terra? Essa é a pergunta. Mas eu vou completar a pergunta. Nesse momento, você está com ou sem Jesus? É aí onde está. E aí eu lembro de uma historinha, uma fábula na verdade, ela é muito instrutiva. Ela vai falar sobre a história de um jumentinho. Creio que você lembra que quando Jesus entrou naquela chamada entrada triunfal em Jerusalém, dias depois Jesus foi preso e levado para a própria Jerusalém, né? E foi condenado e depois para o Gólgota e foi morto. Essa parte vamos pular, mas vamos para a entrada triunfal. Então Jesus entra em Jerusalém montado num jumento. Você lembra desse? Pois bem, talvez até lembre porque estava lá. Eu talvez esteja também, né? É brincadeira. Então Jesus entra em Jerusalém. Pois bem, mas agora não vamos falar sobre Jesus, por incrível que pareça, vamos falar sobre um acompanhante de Jesus, um acompanhante casual, um jumentinho. Você lembra que quando aquele jumento entrou, ele estava com um jumentinho, ou seja, era o pai e o filho, vamos dizer assim. Era o jumento e um jumentinho. Pois bem, é sobre esse jumentinho que eu vou falar agora. Ele chegou em casa naquele mesmo dia, eufórico, de uma alegria só. Pois bem, e a mãe, né, a dona jumenta, procura o filho e diz: ei, que alegria é essa? E ele disse: mãe, foi lindo, foi maravilhoso. Disse: o que, meu filho? Disse: eu entrei em Jerusalém e as pessoas me aclamaram. A mãe disse: que história é essa? Disse: foi, me conte detalhes. E aí ele vai dando a informação. E aí eu entrei junto com meu pai e no dorso do meu pai tinha um homem. E ele disse como sendo só um mero detalhe, e as pessoas aclamavam, gritavam hosana, estavam muito felizes, e no momento levantavam uns ramalhetes, uns galhos de mato, que na verdade eram, né, as palhas das palmeiras. Era uma maravilha. Mãe, foi lindo, 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 lindo. E aí a mãe disse: meu filho, você tem certeza que isso era para você? Disse: claro, mãe, eu ia me negar, quer dizer, eu ia me enganar. A mãe disse: vamos fazer o seguinte, já que foi para você, então nada impede que você receba essas comendas mais uma vez. E ele disse: como assim, mãe? Disse: faça o seguinte, vá lá de novo, ande pelas mesmas ruas e depois volte para me dizer a experiência. E o jumentinho, né, confiante, foi. Horas depois o bichinho chega, todo machucadinho, foi apedrejado. Jogaram pedras, paus, gritaram, cuspiram, mandaram ele sair. E ele disse: foi terrível, mãe. Ele chorava. E a mãe olhando para ele. E ele disse: mas mãe, como pode, mãe? Eram praticamente as mesmas pessoas. Foi um dia desses, foi ontem. Então eles sabiam quem eu era. E eu andei pelas mesmas ruas, no entanto eles fizeram isso comigo, mãe. E aí ele fez a pergunta para a mãe e a mãe sabiamente respondeu. Ele disse: mas por que, mãe? Por que fizeram isso comigo dessa vez? E a mãe disse: sabe por quê, meu filho? Porque dessa vez você estava sem Jesus. Foi isso que aconteceu. Então, essa é a pergunta que eu lhe faço. Está preparado? Está preparado para atravessar esse período de transição moral do planeta? Está preparado com ou sem Jesus?
atravessar esse momento que eu digo tão decisivo, tão delicado do nosso planeta Terra, que foi tão anunciado, foi tão previsto, desde o Velho Testamento até Jesus no próprio Novo Testamento, né? Esse momento é tão sério, é tão grave, que a própria Bíblia, vamos dizer assim, o Novo Testamento, com o Apocalipse de João, ele termina justamente o que é o Apocalipse de João, senão a anunciação desse período de transição moral ou transição planetária da Terra. E o que dizer de Jesus? O último discurso que Jesus Cristo fez para os seus discípulos, quase como sendo uma despedida, eu digo antes do assassinato, né? A gente fala crucificação, parece uma coisa bonita, então eu prefiro dizer assassinato. Então, antes daquele assassinato, Jesus fez o chamado sermão profético. Jesus passou um bom tempo, quase uma hora, falando sobre isso, e a gente vai comentar rapidamente. Então, esse momento é um momento muito grave, muito sério do nosso planeta. Eis porque eu posso já lhe revelar que é tão grave que Jesus esperou 20 séculos para, não é coincidência, para enviar o Consolador prometido, que era ele mesmo, só que agora na feição das suas palavras, tá? Para nos dar o suporte moral, o suporte psicológico para este momento, esse momento de transição. O que é que eu quero dizer com isso? O último livro da codificação, A Gênese segundo o Espiritismo, foi editado por Allan Kardec em 1868. Então, e ele tem 18 capítulos, e o último capítulo se chama São Chegados os Tempos. Você pensa que foi coincidência? Ora, claro que não. Significa dizer o quê? Que Jesus, quando veio segunda vez, agora na feição do Espírito de Verdade, porque era o próprio Cristo, capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, é muito claro, tá? Mas se você ainda tiver dúvida, leia o capítulo 9, lá pelo parágrafo 21 do capítulo 9 do livro Missionários da Luz. O mentor espiritual Alexandre, né, coincidentemente, ele tem uma citação rápida que ele faz, ele justamente confirma que o Espírito de Verdade é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Então, Jesus, ele vem agora, só que camuflado, porque agora não era mais o momento de ele se apresentar como, digamos, o personagem, porque o que ele queria era que o protagonista fosse a mensagem e não ele. Ele precisava vir para ser a referência nossa no primeiro momento. Eis porque foi anunciado no Velho Testamento, e a gente vai ver Isaías falando isso, né? Entre outros, vai ver Emmanuel falando no livro A Caminho da Luz, né? Anunciando Jesus como sendo o que construiu a terra, assim como João, evangelista, no capítulo 1 também diz isso. Então Jesus é de uma magnitude tão excepcional, tão grandiosa, tão inimaginável por nós, mesmo sendo uma criatura e não o próprio Criador, mas que nós ainda não conseguimos conceber propriamente a pureza, o tamanho de Jesus. Pois bem, então Jesus resolveu vir no momento em que a humanidade saía da sua infância espiritual e entrava na adolescência espiritual. Agora nós estamos saindo da nossa adolescência espiritual e entrando na idade adulta espiritual. Então foi nesse período, nesse momento aí de saída, de preparação de saída da adolescência para a entrada na maturidade, que Jesus voltou. Só que ele agora não veio mostrando-se, mas ele veio mostrando a mensagem, a palavra. Tanto que ele diz em João, ele diz: muito eu vos poderia dizer no momento, mas presentemente vós não podeis suportar. Entretanto, quando eu enviar o Consolador, esse sim vos revelará todas as coisas. Isso é uma prova de que Jesus estava preocupado muito mais no futuro com a mensagem do que propriamente com a imagem. A imagem ele construiu no passado, quando ele veio, e agora era a mensagem. Tá? Então, porque o espírito de adoração, lamentavelmente, deu conta de fazer as pessoas se apegarem tanto ao Cristo, muito mais pela pessoa a ser adorada exteriormente do que propriamente pela sua mensagem, o que não aconteceu de forma satisfatória ao longo de todos esses séculos. Agora não. Agora Jesus se camufla e envia a mensagem, e a mensagem veio na feição de um Consolador, ou seja, da doutrina espírita, e ela vem
e, digamos assim, o edifício ele é montado, ele é levantado, né, de forma sustentada quando o último livro da codificação, a Gênesis segundo o Espiritismo, é exposto para nós. E foi isso que foi feito. Então, quando ele chega, lá no final do século XIX, é o momento em que inicia-se a transição moral do planeta, ou a transição planetária. O início do fim de um ciclo evolutivo da Terra, o segundo ciclo evolutivo, o mundo de expiações e provas. Só lembrando que a Terra teve antes o mundo primitivo, que foi o primeiro, né? É o chamado, entre aspas, pontapé inicial dos processos evolutivos dos mundos. Então, essa transição de mundo primitivo para mundo de expiações e provas foi feita com a ajuda, digamos assim, a contribuição dos capelinos, né? E agora essa transição moral, ela está no outro nível, no outro patamar, e vai ser e vem sendo, digamos, executada com a colaboração dos missionários de Alcione, como foi dito por Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco no livro Transição Planetária. Pois bem, então é este momento que nós estamos vivendo que eu disse que é de grande importância, de uma gravidade enorme. Eu digo isso, inclusive, para você que está me escutando, e porque eu já disse isso para mim também. Ora, considerando que Jesus Cristo falou, a quem mais é dado, mais será cobrado, a pergunta é, se nós estamos com Jesus, verdadeiramente com Jesus, nesse momento atual da Terra, e estar verdadeiramente com Jesus é buscar, inclusive, ir ao sacrifício se necessário fosse, mas nem é necessário o sacrifício, muito mais a misericórdia, para que nós possamos não só passar por esse momento sem grandes turbulências, como também contribuir para que os outros também passem sem grandes turbulências. Então, é sustentar moralmente o nosso planeta. E sustentar moralmente o nosso planeta é fazer com que de nós saia no máximo, o máximo possível, melhor dizendo, as coisas boas, os bons pensamentos, porque pensamentos são palavras que não são ditas pela boca, mas são ditas e elas se plasmam na atmosfera espiritual em torno de nós. E eu estou falando, considerando que você tem um mínimo de conhecimento da doutrina espírita, então entende que eu estou falando. Caso contrário, o próprio livro A Gênese vai falar sobre isso, e o livro Os Mensageiros, de André Luiz, vai falar sobre o pensamento. Então, na leitura, vai se compreender mais e melhor sobre isso. Pois bem, então nós estamos ajudando Jesus a sustentar moral e psicologicamente o nosso planeta, como? Através das nossas ações, através da nossa palavra, através do nosso sorriso, através da seleção dos nossos olhares, da seleção da nossa audição, através das nossas leituras, através das nossas ações, das nossas orações, das nossas vibrações. É disso e muito mais que Jesus Cristo está precisando agora, entende? Então o momento atual da Terra é um momento muito, mas muito sério, muito grave, porque eu digo para você, milhões de espíritos estão saindo da Terra pela última vez, não vão voltar, é isso, não vão voltar, pelo menos por muito tempo, ou seja, aquilo que aconteceu em Capela há muitos séculos, eu posso até dizer alguns milênios, está acontecendo na Terra agora. Atingimos o período da nossa transição moral. Eu estou procurando aqui justamente no meu roteiro, né, o ponto em que vai se falar sobre isso, porque está no livro A Gênese segundo o Espiritismo. Deixa eu encontrar e eu vou dizer para você, porque aqui achei. Fica mais fácil, né? Quando a gente lê e ao mesmo tempo na leitura você se inspira, vai no livro, o livro A Gênese, e confirma tudo isso. No capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, no item 27, eu fiz um resuminho que diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, ou seja, que esteja na atmosfera espiritual do nosso planeta, que somente ao bem se dediquem. Começa a dar para entender, né? Havendo chegado o tempo, veja, que está no capítulo 18 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, ou seja, havendo chegado o tempo, quer dizer que iniciou-se o processo de transição planetária. Por isso que eu disse que não é coincidência que esta informação está exatamente no último texto do último livro da codificação. Continuando, ele diz:
havendo chegado o tempo, grande emigração. Emigração quer dizer saída, tá? Emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Deu para entender? Pois bem, eu vou dar uma pausa bem rapidinho, só para mostrar para você mais uma vez este livro aqui. Esse livro, eu, digamos assim, como a gente usa essa expressão hoje da moda, né? Eu super recomendo a você a leitura deste livro. É incrível como este livro aqui, ele vem dar detalhes sobre isso que está sendo dito no livro A Gênese segundo o Espiritismo. Desta vez, a ajuda que nós estamos recebendo, lembra que eu falei que nós estamos recebendo uma grande ajuda? Jesus mobilizou, digamos, os espíritos, né, que nós conhecemos, né, mais evoluídos, porque para fazer a Terra, lá no começo, né, logicamente há 4,5 bilhões de anos, Jesus contou com um sem número de espíritos construtores, engenheiros, biólogos, físicos, químicos, etc, etc, etc. E agora, muitos desses espíritos, só que agora estão muito mais espíritos relacionados às questões morais do que propriamente de engenharia, de biologia, de química, etc., estão também, mais uma vez, a serviço de Jesus. E se eu citei naquele livro, O Amanhecer da Nova Era, a presença de Francisco de Assis ajudando Jesus, e o livro Em Nome do Amor, a presença e a colaboração maravilhosa de Bezerra de Menezes, esse livro aqui, ele vai revelar duas presenças marcantes e uma, digamos, singularíssima, pelo menos para mim, me chamou muito a atenção. Uma delas é de Eurípides Barçanufo, foi contemporâneo de Chico Xavier, encarnou na Terra, né, lá em Sacramento, na cidade de Sacramento, no século passado, e desencarnou muito jovem ainda, com apenas 48 anos, e justamente foi vítima da gripe espanhola aqui no Brasil. Então ele desencarnou numa pandemia, num período como esse. Então mostra que a pandemia não é um expurgo dos maus espíritos. Pode ser também, mas não só, porque está programada a desencarnação de muitos espíritos bons, que estão de partida. Eles concluíram seu período de encarnação e estão voltando para casa, tá? Então é bom que se diga. No capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre o ponto de vista. Então vamos ajustar, nós que somos espíritas, né, que temos a fé racional, entendemos que nós precisamos e devemos mesmo fazer valer aquilo que aprendemos. E o que foi que aprendemos? A ver a vida do mundo espiritual para a Terra, e não da Terra para o mundo espiritual. Nós não vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual. Nós vamos desencarnar e voltaremos para o mundo espiritual. Isso é esclarecedor, mas é profundamente consolador. Nós vamos voltar para casa. Aqui na Terra, temporariamente, estamos como cativos, ou enfermos, ou alunos, ou trabalhadores. 4 condições. Escolha a sua, tá? Cativos, se nós estamos vivendo na Terra como se a Terra fosse uma prisão, como espíritos culpados de crimes cometidos. Um hospital, e aí somos enfermos, né? Se cometemos também crimes contra os outros e contra nós, estamos passando também por expiações. Então os cativos e os enfermos passam por expiações. Uma escola, se somos espíritos em provas. Bonzinho, né? Muito melhor, claro. E uma oficina, claro, também se somos espíritos em prova, mas também se somos espíritos missionários. Então, é uma escola, porque nós, além de tudo, quer dizer, é uma oficina de trabalho, perdão, porque nós viemos para colaborar, para contribuir. Então, perceber as 4 categorias, digamos assim, de abordagens da Terra? Pois bem, então nós não sabemos qual é a nossa condição. Então, por isso que muitos espíritos estão desencarnando muito bem, estão sendo muito bem recebidos pelos seus familiares, amigos, mentor espiritual, anjos de guarda, o nome que a gente quiser dar. E outros estão só sendo
espreitados para serem levados para regiões de sofrimento. Então, esses detalhes estão sendo ditos por esse livro aqui. Por isso que esse período de pandemia, ele não é exclusivamente um período de expurgo de espíritos maus, de maneira nenhuma, tá? É um processo, digamos, claro que com grandes lições, tem uma função pedagógica, não vou entrar em detalhes, mas o livro vai entrar em detalhes e eu vou mais uma vez concitá-lo, ou seja, convidá-lo à leitura, porque aqui tem um relato magnífico do Anjo Ismael. Lembra do Anjo Ismael? O Anjo Ismael está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, outra psicografia de Chico Xavier, de Humberto de Campos, falando sobre a história espiritual do Brasil, e é lindíssima, maravilhosa. Pois bem, então, o Anjo Ismael, ele nos traz um relato muito interessante sobre o nosso planeta Terra, ou seja, sobre todo esse período de transição. Ele faz revelações maravilhosas, incríveis sobre isso. Então, ele também está presente no livro, neste livro aqui. Então, é outro personagem que vai nos brindar com essas colaborações. Veja a quem Jesus Cristo também mobilizou para essa colaboração. E Eurípides Bassanufo, como eu tinha falado, ele é um dos grandes espíritos, espírito já de uma iluminação muito grande, e tem um período, tem um momento do livro que eu vou dizer para você, eu tenho certeza que você gostaria de saber. É um momento em que Eurípides Bassanufo vai com uma caravana para uma região espiritual na Terra, uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade espiritual das trevas, que foi construída numa região pantanosa aqui no Brasil, ele não diz exatamente onde, né? Mas essa cidade espiritual, e daqueles detalhes dos mais tenebrosos, que o inferno de Dante, né? Quem já leu sobre a Divina Comédia, né? O inferno de Dante é fichinha, como se dizem, é um inferninho de nada, comparado ao que o Eurípides, o Manuel Filomeno de Miranda traz neste livro. Pois bem, é incrível, porque o espírito de Eurípides Bassanufo, ele vai falar diretamente com um alto líder das trevas que governa essa cidade espiritual, que é chamada inclusive de Cidade da Justiça. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas se assemelha ao que foi dito, né, lá no livro Libertação, que é um dos livros de André Luiz, mais um dos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Pois bem, e esse líder das trevas, ele se sente afrontado pela visita de Eurípides Bassanufo, né, e ele provoca Eurípides, e Eurípides diz assim: eu vim aqui trazer o Evangelho de Jesus, eu vim aqui comunicar àqueles que ainda quiserem permanecer na terra, que se arrependam e que continuem conosco, porque nós iremos inclusive levá-los para um refazimento. Porém, aqueles que não quiserem, olha, agora vai a comunicação, tá? Aqueles que não quiserem, é uma decisão própria. Foi dito exatamente na mensagem que acabei de ler aqui. Espíritos que já não têm mais nenhuma correlação moral com o nosso planeta, que está em franca transição moral. Então, aqueles que não quiserem, permaneçam nessa cidade. Porém, a cidade toda, eu fiquei impressionado com isso, a cidade toda será transferida da Terra para um mundo mais inferior que a Terra. Toda a cidade. E mais tarde, mais na frente, nós vamos ver um pequeno relato feito por Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que grandes engenheiros espirituais, que inclusive encarnaram na Terra num passado, na época do Egito, e que eles são grandes engenheiros, e eles foram mobilizados para fazer todo o trabalho, o estudo, e inicia-se o trabalho de transferência de toda a cidade. Eu vou colocar entre aspas, a cidade é arrancada do chão da terra e levada completa para um mundo inferior, com todo mundo dentro. Dá para acreditar em algo assim? Então veja o quanto esse momento é grave no nosso planeta. Ora, se Jesus está precisando de espíritos como Francisco de Assis, como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, como o Eurípides Bassanufo, que foi contemporâneo de Jesus já na época do Cristo, tá?
ele foi um dos que participou. Ele não era um dos discípulos de Jesus, mas ele já estava naquela época. Por isso que ele é um espírito tão elevado. Ele já nem mora mais, digamos assim, na atmosfera da Terra. Ele já foi para um outro mundo muito mais avançado, mas veio a convite de Jesus. E um outro personagem maravilhoso que está aqui, e que esse realmente me deixou muito encantado, que é no momento de uma reunião mediúnica, e que ela aparece para dar uma assistência a um espírito que é um dos líderes dessa cidade das trevas, porque esse espírito, ele ainda teve essa oportunidade, é Maria Santíssima. O livro vai narrar. Então vejam, Jesus precisou mobilizar, convidar a própria mãe, a Mãe Santíssima, né? Ou Maria de Nazaré, está na terra, nesse momento, trabalhando junto com Jesus, para esse momento de transição. Significa dizer que tudo está sob o controle absoluto do Cristo. Não é incrível? Pois eu fiquei maravilhado com isso. Até me emocionei quando eu li essa parte. Pois bem, e a pergunta, e de nós? Né? Se Jesus está mobilizando todos esses espíritos nesse quilate, e de nós? Por que Jesus Cristo não precisaria? Ora, o que é que você tem, o que é que eu não tenho, que não poderíamos colaborar, contribuir com Jesus? Pois bem, então analise, avalie, faça uma autorreflexão e veja em que você pode ser útil, em que nós poderemos ser úteis para ajudar Jesus nesse momento tão decisivo, tão grave para o nosso planeta, para esses nossos irmãos. Pois bem, continuando a leitura do livro A Gênese, naquele trecho que eu tinha destacado, o Allan Kardec, né, ele nos traz que chegando o tempo, esses espíritos que estão aferrados ao mal e não querem deixar de ser maus, porque eles irão ocasionar perturbações, eles serão exilados. Já vêm sendo exilados. Esse livro aqui que eu falei para você, ele fala justamente que essa cidade, ela já foi transferida. Então, tinham milhares de espíritos ali dentro daquela cidade. E foram já. Então, esse processo de emigração já vem ocorrendo de um bom tempo, de muito tempo, tá? E aí ele continua colocando aqui, Allan Kardec agora no livro A Gênese, o seguinte: irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Ou seja, aquilo que fizeram os exilados de Capela na Terra quando para que vieram, agora serão os exilados da Terra para os mundos, ou para o mundo, que seja um, né, para onde vão. Então é assim, eles estão indo maus, mas são inteligentes. Para o mundo para onde eles estão indo, eles são inteligências muito avançadas, como eram os capelinos que vieram para cá. Prova disso que muitas das construções, como as pirâmides e outras, né, trazidas na Terra há alguns milênios, até hoje a gente não sabe nem como é que foi feito. Né? Ainda hoje as pessoas estão batendo cabeça querendo descobrir como é que uma pirâmide daquela foi feita, se os egípcios nem conheciam todas as operações matemáticas. Vejam só. Pois bem, agora vem a parte boa, quer dizer, para nós, né, que vamos ficar. Se é que vamos ficar, esperamos ficar na Terra, a próxima encarnação, significa dizer que se você, se eu, se nós formos habilitados a reencarnar na Terra na próxima encarnação, significa dizer que estamos muito bem. E aí o que é que diz aqui para terminar nesse último item? Ouça, diz assim: esses espíritos que vão ser exilados, eles serão substituídos por espíritos melhores que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, a Terra está passando por esse período. Esse é o momento atual da Terra. E aí eu volto a perguntar, insisto em perguntar: é com ou sem Jesus? Eu estou falando você, eu estou falando para mim, para você também. Esse momento atual da Terra, estamos ou não com Jesus? Porque Jesus está totalmente aqui. Aquelas pessoas que não são conhecedoras, ao menos, digamos, da palavra de Jesus, como dizem alguns segmentos religiosos, não, ou porque não acredita, ou porque não tem essa informação, pensa que está tudo perdido. Mas de forma nenhuma. Está tudo tão sob o controle absoluto de Jesus que a gente não imagina.
Isso que eu falei para você sobre essa transferência dessa cidade para uma outra região é algo impressionante. E ainda tem mais. Eu digo que está tão sob o controle de Jesus que Jesus ele nos traz essas informações nas suas, eu disse, no seu último discurso, né? O seu último longo e grande discurso, ele vai trazer isso no seu sermão profético. O sermão profético que está lá no capítulo 24 de Mateus, dos itens, ele é tão longo que ele vai do item 1 ao item 51. Tem algumas passagens que são muito conhecidas, né, de algumas pessoas, como aquele que perseverar até o fim será salvo, está lá no sermão profético. Pois bem, mas tem muitas outras coisas que Jesus Cristo disse e eu resumi aqui, porque eu me lembro que eu conversando sobre esse assunto com uma pessoa, e aí a pessoa, né, espírita, né, na dúvida meio me perguntando: Alexandre, quando é que vai acabar essa transição planetária? Essa transição planetária, já existe um prazo para acabar a transição planetária? Eu disse para ele que eu não li, entre aspas, até hoje, em nenhum lugar, dizendo quando chegaria o fim da transição. Mas aqueles que têm olhos de ver e veem, e ouvidos de ouvir e ouvem, vão ficar atentos ao sermão profético, porque embora o sermão profético de Jesus seja muito carregado de figuras de linguagem, muita metáfora, e a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, mas existem expressões que são muito claras, e é a clareza dessas expressões que me fez concluir mais ou menos quando se dará esse período de finalização da transição moral, né, ou a transição planetária, e o início do mundo de regeneração, que não vai ser assim, a gente dorme e no outro dia acordou, é o mundo de regeneração. Não é assim. O mundo de regeneração virá como um amanhecer. A gente não vai perceber quando termina a noite e começa o dia. Então é um processo normal, tranquilo, lento, tanto que nós já estamos bem distantes do início do mundo de expiações e provas, estamos já no fim do ciclo do mundo de expiações e provas, e nem nos demos conta, porque a gente vivenciou esse processo tão longo, e tudo é assim, na lei de Deus, não é? É aos poucos, aos passos, porque nós não suportamos muita coisa, então tudo tem que ser muito lentamente, tá? Então essa é a questão. E ainda tem mais, o mundo de regeneração, ele em si, ele é um mundo de transição, ele não é um mundo definitivo, porque o mundo definitivo são os mundos divinos, ao qual Allan Kardec se referiu no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, quando vai falar sobre há muitas moradas, são as categorias de mundos habitados. Então, os mundos celestes ou divinos, né? Esses são os mundos definitivos. Então, o mundo de regeneração ainda é um mundo de transição, e que está lá, é um dos itens do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então dê uma lidinha que você vai encontrar isso aí. Vamos ler um resumo que eu fiz do sermão profético. Lembrando a você que me ouve, tá? Que se você quiser este roteiro, porque aqui tem muitas referências, né, que eu fiz, basta você passar um e-mail para mim, vamos dizer um e-mail, né, que fica mais fácil, hoje fica mais fácil o e-mail, que é alexandrebarros1965@hotmail.com. Tudo junto, passa o e-mail, diz o nome, diz o que quer, e aí eu mando esse roteiro para você fazer a leitura. E claro, você vai ter esse vídeo, vai poder ver todos esses livros aí, né, que a gente citou, e fazer as suas aquisições para edificar a chamada fé raciocinada que eu estou aprendendo juntamente com a doutrina espírita a partir dessas leituras. Bom, vamos à leitura resumida do sermão profético. Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O fim que Jesus está se referindo é o fim do mundo de expiações e provas e o início do mundo de regeneração, ou seja, é o período da transição, ainda não terminou.
E quem bem lembra quando Jesus fala sobre isso, não é? No século passado, nós tivemos duas grandes guerras, né? Uma maior que a outra, né? E quer que eu diga para você uma coisa? Quer que eu diga? Certo, eu vou dizer. Esse livro aqui, ele faz uma revelação importante. E é nesse momento, quando a gente lê, a gente dá graças a Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Graças a Deus, porque Jesus enviou a pandemia do coronavírus. Sabe por quê? Estavam sendo armadas, preparadas, nações estavam sendo preparadas para, quem sabe, uma possível grande guerra nos próximos tempos. E essas guerras não seriam guerras de armas comuns. Você sabe que tem países muito poderosos que guardam consigo, né, as 7 chaves, as armas nucleares. Não iria sobrar ninguém. Você entende? Porque a providência divina nos enviou o coronavírus foi justamente para que essas outras armas não fossem usadas. Por isso que eu disse que a pandemia ela é pedagógica, entre outras coisas. Então, vamos dizer assim, foi um mal menor dentro do planejamento para evitar um mal maior que não estava dentro do planejamento de Jesus. Infelizmente, estava quase no planejamento dos maus administradores, governadores, líderes mundiais que iriam acabar com o planeta. Essa revelação é feita pelo anjo Ismael, o mentor espiritual do Brasil, ok? Não esqueça disso. Vamos continuar a leitura do sermão profético. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá muitas fomes e pestes, está vendo? Ele fala sobre pestes. E a gripe espanhola veio justamente ali no bojo da Primeira Guerra Mundial, quem não lembra, né? E também haverá terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, o começo do fim. Jesus quer dizer isso. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que enganarão a muitos e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E aqui escolhidos, com todo respeito, eu vou dizer que os espíritas responsáveis, conscientes, estão aqui entre os escolhidos. São aqueles que vêm ao longo de muitos estudos, sacrifícios, dedicação e conscientização, edificando a chamada fé raciocinada. Não estão se deixando enganar por promessas, por esperanças vazias e revelações mediúnicas falsas de falsos cristos e falsos profetas, inclusive nesse período de pandemia, né? Tem espíritos aí vindo através de médios incautos, ou seja, descuidados, revelando o fim da pandemia para tal época, para tal isso, para tal aquilo. Tenham cuidado quanto a todas essas revelações, tá bem? Eu tenho ouvido, não poucas vezes, comunicações do próprio Divaldo Pereira Franco, quando não, de Bezerra de Menezes, através de Divaldo Pereira Franco. E quer que eu diga, em nenhuma vez Bezerra de Menezes nem Divaldo revelou o fim da pandemia. Eles simplesmente não falam, porque isso não é permitido, eu ia dizer é proibido, mas isso não está sendo autorizado, e os espíritos evoluídos são muito mais maduros e conscientes e respeitosos, né, e obedientes. Então ninguém revela. Esse livro aqui, eu já estou no fim do livro, e nem ele mesmo revela. Ele não revela. Ele revela sim a segunda onda. Por incrível que pareça, o livro foi publicado em novembro de 2020 e ele já fala na segunda onda do coronavírus. Então veja, ele diz a sequência e diz inclusive o motivo. A irresponsabilidade, a inconsequência de muitos dos governantes, de presidentes, de líderes da sociedade, das pessoas, de gente de todo tipo querendo se locupletar com o erário público, o dinheiro da população, né, através do recolhimento de impostos. Então, esse livro vai detalhar essas informações, mas não vai dizer quando vai acabar o coronavírus, porque convém que ainda aconteça, como disse Jesus aqui. Então, os escolhidos, esses não estão se deixando levar por falsas informações. E vocês lembram que, nesse período, muitos falsos líderes religiosos
e aí de várias denominações religiosas, principalmente cristãs, vieram com promessas e vendendo fé, vendendo mesmo fé, a palavra é essa, vendendo fé, a prestação, no carnê, no cartão, pedindo senha de banco, no débito automático, agora no Pix, de todo tipo, não é? Então vendendo ilusões como era o pagamento das indulgências lá na Idade Média. Parece que são as mesmas pessoas que vieram agora com a nova oportunidade cometendo os mesmos erros. Pois bem, a pergunta que eu faria para eles, se eles prometeram e eles muitas vezes, né, revelaram que curaram muita gente, curaram cegos, curaram coxos, curaram endemoniados, como eles dizem, porque nenhum desses líderes religiosos curou uma única pessoa sequer do coronavírus. Por quê? Porque tudo aquilo de antes, eu tenho que dizer, era mentira. São falsos cristos e falsos profetas ditos por Jesus. Desculpe, porque pareceu que eu estava com raiva, mas não estou com raiva não. Eu estava apenas sendo incisivo, como eu acredito que Jesus Cristo foi quando ditou o sermão profético para que Mateus pudesse registrar. E Jesus continua dizendo o seguinte: e por se multiplicar a maldade, que aqui o termo é iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha para isso. Aqueles que são, infelizmente, dotados da fé cega, aqueles que têm esperança, aqueles que acreditam, esses podem ter o seu amor esfriado. Mas aqueles que têm a sua fé raciocinada, que edificou a sua fé sobre a base sólida de uma rocha, como disse Jesus numa das suas recomendações, aquele que não tem esperança, tem certeza, aquele que não crê, mas que sabe, esse é diferente. Esse não vai deixar esfriar a sua fé e não vai se deixar levar pela maldade do mundo, sobretudo nesse período. Porque Jesus afirma que esses que não se deixarem passar por isso, são esses que vão ser salvos. Porque Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo, exatamente no sermão profético. E agora vem duas mensagens que eu achei fantásticas de Jesus. Uma delas, inclusive, tem uma consideração do próprio anjo Ismael, que eu vou falar para você daqui a pouco. Nesse livro que eu já venho falando, né, bastante, que é o último livro que eu estou lendo. Jesus diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, repetindo, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. É incrível o que Jesus Cristo disse no sermão profético. Quer que eu diga uma coisa? Isso está aqui, nesse livro. É o anjo Ismael que vai dizer isso. Ele diz que por causa dos bons, daqueles que estão com Jesus, e eu estou falando que estão com Jesus, não estou falando dos cristãos não. Eu estou falando dos cristãos também. Porque para estar com Jesus não precisa ser cristão. Basta ser homem de bem, mulher de bem, ser pessoas do bem, não de bens, mas pessoas do bem, que estão fazendo muito bem e que não aparece na televisão, não aparece no rádio, na internet, em canto nenhum, porque só se fala da maldade, infelizmente. É triste ainda termos que aturar esse tipo de situação, mas faz parte do mundo, não é, desse mundo que estamos terminando, né, um mundo de expiações e provas. Pois bem, tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no mundo todo. Pois bem, então é graças a essas pessoas, em homenagem a essas pessoas, que é a maioria do nosso planeta, que esse período de transição planetária ou transição moral está sendo encurtado. Isso foi revelado pelo anjo Ismael nesse livro que eu acabei de mostrar para vocês, de Manuel Filomeno e de Valdo Pereira Franco. Pois bem, então está sendo, eu vou colocar entre aspas, tá? Está sendo acelerada a transferência desses espíritos. Razão porque uma cidade completa, com milhares de espíritos que não quiseram sair de lá de dentro, porque eles tiveram esse livre-arbítrio e lá foram convidados e não saíram. O próprio Eurípides foi lá e eles não quiseram vir. Uma cidade completa está sendo transferida. Então isso está sendo dito, foi dito pelo anjo Ismael, ou seja, está sendo encurtado o período de transição planetária. Graças a quem? Aos bons, a todas as religiões e até quem não tem religião. Pessoas que são moralizadas, pessoas que são éticas.
pessoas da academia, pessoas das escolas, pessoas de ciência, pessoas da política, pessoas do mundo da arte, enfim, não interessa de onde eles estão. Ateus, pessoas que não têm religião, até nem acreditam em Deus, mas acreditam no amor, acreditam no bem, são pessoas do bem. E é graças a todas essas pessoas, porque todas elas fazem parte do rebanho de Jesus. Porque todos os que estão na terra é responsabilidade do Cristo e você sabe disso. Pois bem, existem aqueles que saem do rebanho porque querem e não voltam porque não querem. Esses é pelos quais Jesus chora, mas eles vão ter que ir embora temporariamente. Não serão esquecidos de Jesus, mas vão ter que ir, porque eles já estão comprometendo, promovendo e provocando conflitos no nosso plano, no nosso planeta ou no nosso mundo. Jesus os acompanhará de longe e no momento que eles melhorarem lá, Jesus vai buscá-los e vão trazer de volta, e vai trazê-los de volta. Mas no momento eles não poderão mais ficar aqui. Deu para você entender completamente. Pois bem, então esse momento está sendo encurtado. Eu não estou querendo dizer que vai acabar esse ano, pelo amor de Deus, e nem o ano que vem, nem no próximo ano, nem na próxima década, eu não sei. A única coisa que eu sei que foi dito no livro e que eu li, fiz uma relação do sermão profético e do que está sendo revelado agora, né, que foi o ano passado, pelo Espírito, o anjo Ismael, querendo dizer que o período de transição está sendo encurtado. Isso é muito bom para todos nós, porque é um amanhecer de uma nova era, como disse Manuel no outro livro, Manuel Filomeno de Miranda, que vai se eclodir. Por isso que espíritos novos no sentido de crianças, tá? Espíritos já muito velhos na sua evolução estão nascendo. Então, crianças novos nesse sentido, para nos ajudar nessa renovação moral do planeta. Essa é a grande mensagem que eu dou para você, a de esperança e mais ainda, a de certeza. Esperança para aqueles que ainda duvidam, mas certeza daqueles que já sabem. E os espíritas que têm a sua fé baseada na rocha, né, edificada na rocha, a fé racional, esses sim, esses têm certeza de que essa nova era começou. E esse período que estamos passando é um período, uma temporariedade, digamos assim. E que Jesus Cristo, neste momento, está precisando muito de você. E é o que Jesus Cristo diz no fim do sermão profético, pelo menos na parte que eu escrevi aqui, e eu vou ler para você. Que é impressionante quando Jesus Cristo diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E aí então virá o fim. Entenderam? Ou entendeu? Quando será o fim? Quando vai terminar o mundo de expiações e provas? Quando vai se encerrar o período de transição moral ou de transição planetária? Quando se iniciará um mundo de regeneração? Quando isso aqui que Jesus Cristo disse acontecer. Vou ler de novo, agora mais pausadamente, para que você entenda. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, ou todas as gentes. E aí então virá o fim. Jesus não disse que todo mundo será cristão, de maneira nenhuma. Porque quando ele diz assim, o evangelho do reino, ele quer dizer a mensagem. E a mensagem, resumidamente, que você já sabe, que é chamada Carta Magna, né? A Lei Áurea, melhor dizendo, não a Carta Magna, mas a Lei Áurea, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí estão todas as leis e os profetas. É o resumo do ensinamento de Jesus, ou se quisermos, é para nós o resumo do pensamento de Deus trazido por Jesus. É o Evangelho do Reino. É a lei de amor em toda a sua profundidade e plenitude, vivenciada por todos os povos. Então, quando os povos estiverem, digamos, vivendo essa lei de amor, de solidariedade, de humanidade, de fraternidade, acolhendo uns aos outros, esquecendo-se e rejeitando e banindo definitivamente as guerras, as disputas, pensando muito mais no próximo, ajudando-os do que propriamente no seu egoísmo, na sua vaidade, é exatamente a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem, a boa nova de Jesus sendo pregada e muito mais vivida pelas pessoas, por todos os povos, por todas as gentes, em todo o mundo. É um mundo de regeneração. Leia lá no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o que é que Allan Kardec escreve sobre o mundo regenerador, o mundo de regeneração. E é justamente nesse momento que Jesus diz, aí
será o fim, ou seja, o fim do mundo de expiações e provas, da transição planetária e o início de uma nova era. Para tanto, é necessário que nós estejamos com Jesus, assim como o jumentinho esteve com Jesus naquele primeiro momento na entrada triunfal em Jerusalém. Que continuemos na nossa Jerusalém, em que Jesus Cristo está caminhando triunfalmente sobre todas as dores, sobre todas as pessoas, sobre todas as mágoas, enfrentando todos os desafios, todos os sacrifícios que sejam, para que essa nova era possa finalmente chegar e ela durar pouco até chegar. Para isso, Jesus está mobilizando muita gente nesse momento atual. E digo que de você, Jesus está precisando muito, assim como de mim, assim como de todos nós. Então, que estejamos e que fiquemos com Jesus. Essa é a mensagem que eu trago para você, que serve para todos nós nesse momento crucial, decisivo da nossa querida e amada Terra. É isso. Assim seja. Um grande abraço e que Jesus, como sempre, permaneça com todos nós. Até a próxima.